Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao bate-papo de projetos Lean Six Sigma ao vivo. Meu nome é Francisco Barros Costa, sou Master Black Belt, represento a Via Treina, onde a gente faz treinamentos de Green Belt ao vivo, usando essa mesma plataforma que vocês vão poder acompanhar aí o nosso bate-papo com o engenheiro Hugo Cordeiro, e a gente também tem cursos de Black Belt presenciais. Tenho passagens aí pelo Grupo Votorantim Cimentos, passagens pelo Grupo Camargo Correia, agora Intercement, logo depois na cadeia petroquímica, na Braskem, e desde 2014 exerço aí a consultoria, né, independente, principalmente fazendo projetos de gestão e principalmente de Lean Six Sigma com treinamentos de Green Belt e Black Belt. É um prazer estar com vocês aqui para a gente fazer um novo modelo de estar incentivando as pessoas a fazerem projetos e mostrarem o seu melhor no dia a dia. Então, vai ter muita liberdade de perguntar, falar sobre carreira, falar sobre as dificuldades de projeto e o mais importante, principalmente focado aí para os meus ex-alunos, né, que tem séria dificuldade de começar o projeto, aquelas dúvidas que em determinados momentos a gente trava e não sabe como começar. Vai ser bem legal a gente escutar as experiências de outras pessoas para quando a gente tiver os mesmos problemas a gente poder contornar da forma mais rápida possível. Então é um prazer, vou apresentar aqui o engenheiro Hugo Cordeiro. Ele é engenheiro de produção, tem MBA em logística, atualmente trabalha como gerente de projetos da In-House, lá em Recife, em Pernambuco, apesar de ser baiano, já está há algum tempo lá em Pernambuco. E ele vai mostrar um projeto que foi premiado nacionalmente pela revista Mundo Logística e patrocinado aí pela FedEx. Então, de um caráter, de uma banca de julgamento bem legal. Então, é uma oportunidade única aí para vocês estarem vendo como se fazer um projeto na área de serviços, que não é uma área tão comum, onde o fator humano é muito importante e não tem uma automação tão grande como na área industrial. Então, é mais uma aplicação de como a persistência, como as competências naturais de um líder de projeto consegue produzir resultados. Sejam bem-vindos e vamos aí curtir o bate-papo de projetos com o engenheiro Hugo Cordeiro. Beleza, obrigado, boa noite a todos. Muito agradecido e lisonjeado pelo convite do Francisco para estar dividindo um pouquinho da experiência com vocês. Como o Francisco falou, meu nome é Hugo Cordeiro, sou gerente de projetos, engenheiro de produção e me especializei na área de logística, basicamente na área de projetos operacionais focados em continuous improvement, com a missão aí de otimização dos processos e aumento de produtividade, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional e à medida que a gente for, o Francisco pode dar um input aí para a gente começar a falar um pouquinho mais da apresentação em si. Mas sou da Bahia, sou de Salvador, tenho 34 anos, casado, tenho 2 filhos e sou engenheiro. Iniciei minha trajetória aí como estagiário no centro de distribuição, na Bahia. Passei também por empresas no polo petroquímico de Camaçari, como a empresa Politeno, e vim a ingressar na Ford Motor Company, na empresa DHL, na DHL Supply Chain, tendo em vista a minha primeira oportunidade de emprego, né? Então, como estagiário. E eu diria que nesse momento foi a minha escola de ver um pouco na prática, um pouco não, né? Ver muita coisa na prática do que a teoria dos livros não nos proporcionam, né? Então foi uma ótima experiência como primeiro emprego. Então fizemos muita coisa bacana lá. Posteriormente eu recebi um segundo desafio para trabalhar na unidade de insumos básicos, na Braskem, no departamento também de projetos logísticos, né? Onde a gente teve a oportunidade aí de trabalhar em diversos projetos, tanto com investimento, sem investimento, abrangendo aí, além do escopo dos portos e navios. Posteriormente, a Braskem recebeu um novo desafio para fazer uma startup de uma operação aqui na região de Pernambuco, atualmente estão residindo aqui, para a startup da fábrica da Jeep, né? Acho que vocês devem conhecer, onde produz o Renegade, o Compass e recentemente o novo modelo Toro. Foi um desafio gigante, começar uma fábrica do zero, a fábrica
ela estava, como diriam os nossos colegas, até hoje a gente bate um papo, chegamos literalmente no barro, né? Então tivemos um desafio de fazer um treinamento fora do país, ficamos lá durante um tempo, desenvolvendo todos os fluxos logísticos da fábrica. É uma fábrica relativamente grande, onde a gente tem aí diversos fornecedores dentro da planta, ou seja, existe muita movimentação outbound e inbound. É uma logística complexa, envolve todos os modais, just in time, just in sequence, uma infinidade de equipamentos, sistema, uma fábrica super tecnológica, né? E lá também tive essa missão de fazer essa startup, e posteriormente fiquei focado apenas com projetos de melhorias, mais voltados para a parte de tecnologia, né? Com a digitalização dos processos logísticos, né? Eliminar ao máximo a interface humana, papel, e ser algo mais voltado para a indústria 4.0. A fábrica já está rodando há um tempinho, né? E já está no terceiro modelo, já está produzindo mais de 1000 carros aí. Foi um desafio bastante agregador na minha carreira. Atualmente eu recebi um novo desafio, para ir para uma empresa diferente um pouco do meu escopo desde o começo da minha trajetória, que é uma empresa de serviços, né? Atualmente trabalho numa empresa chamada Grupo GPS, que é um grupo que tem 65 mil funcionários em todo o Brasil, uma empresa nacional, que tem um portfólio gigante de serviços, né? Dentre alimentação, facilities, limpeza, engenharia de manutenção e logística. O objetivo é fazer a logística de uma forma diferente aqui na região de Pernambuco, né? Trazer um pouco mais de inteligência para o negócio e ampliar o nosso escopo de atuação na região, né? Então, basicamente, tentando ser bastante sucinto, apesar de ser uma dificuldade gigantesca sintetizar as coisas, mas brevemente esse é o resumo do meu currículo ali nessa área de engenharia e produção, como especialista na área de logística e manufatura. É isso aí. Opa. Hugo, se puder aí mostrar, acho que já chegou uma boa quantidade aí de pessoas. Estamos com 8 pessoas na sala. Coloca aí para apresentar o projeto e aí a gente pode conversar um pouco mais. Tá. Deixa eu colocar no modo apresentação. Só tira aqueles negocinhos lá, ocultar o... Beleza. Se tiver tudo ok, você me dá um alô aí. Deixa eu colocar aqui. Tá tudo ok, já pode colocar em modo apresentação. Já estão vendo a apresentação ou não? Tá tudo ok. Beleza. Antes de iniciar a falar um pouco do projeto, eu queria contar um pouquinho de como aconteceu esse projeto e como se iniciou, né? Se tiver alguma dificuldade de me escutar, por favor, fala comigo, tá, Francisco? E esse projeto, na verdade, quando eu cheguei nessa empresa, é uma empresa petroquímica, ali na região do polo de Camaçari, é uma gigante ali dentro, é uma planta que abastece todas as outras plantas com insumos, né? E como eu fui convidado pelo Fernando Henriques, que foi meu líder na época, para ingressar nessa área de projetos, já existia um pipeline definido de projetos, né? Já existia uma carteira de projetos no qual eu teria que estar dando um segmento e desenvolvendo. Ao mesmo tempo, a empresa estava passando por um processo de profissionalização do time de trabalho para projetos voltados a Six Sigma, né? No momento que eu estava entendendo o projeto dessa ilha de carregamento de materiais, que era um projeto de automatização da ilha, né? Por se tratar de uma ilha muito antiga, durante o mapeamento desse projeto, compra do projeto e aí desenvolver o projeto, temos oportunidades, né? Então, como funcionou a minha condução do projeto, para apresentar meu líder, gerente, diretor, para que assim pudesse ter a oportunidade de fazer o projeto, né? De montar o time. Ao mesmo tempo, foi uma forma que eu entendi de ingressar no treinamento lá de projeto Six Sigma. Então, eu levantei alguns números de custos, de problemas na operação, e o que eu aconselho é o Gemba, estar na área, entender como funcionam os processos. Então, foi uma semana bem intensa, 1 a 2 semanas. Montei uma apresentação rápida, 1-3, onde eu expus para a liderança, no caso, o gerente, o diretor e o dono da área, algumas oportunidades de melhoria, de projeto sem investimento. E daí nasceu esse projeto.
né? Essa é basicamente a história. Então, a iniciativa do projeto partiu de mim, né? Ao fazer o mapeamento de operação e identificar na empresa, no processo. Então, a operação é muito complexa, porque eu vou tentar ser bem sucinto também para não alongar muito, mas ela é complexa porque ela é caracterizada por uma multimodalidade, né? A gente tinha lá processos de distribuição de produtos através de duto, através do rodoviário e marítimo, né? Ao longo desses três modalidades existiam diversos fornecedores ao longo da cadeia. Então isso já se torna um processo bastante desafiador por envolver muitos serviços, muitas atividades, ou seja, não a operação depende exclusivamente da empresa, né? Depende também dos seus parceiros, né? E trazendo um pouquinho aí de gráfico, o volume, que é o escopo do projeto, meu foco foi no rodoviário, ele representava uma pequena parcela de contribuição no volume total de movimentação. Mas essa pequena parcela de contribuição ela é muito significativa, porque estamos falando aqui ela movimentava cerca de 10 mil carregamentos no mês, né, no ano, né? 250 mil toneladas é muita coisa. E 92% desse volume, né? Então, assim, era muito grande. O que ficou no começo do projeto? Né? O que representa essa imagem? Né? À medida que a gente levantou, entendeu o processo, fizemos um mapeamento, fizemos um gráfico básico para o comportamento da operação. Né? Então, você pode perceber que ao longo de um volume de amostra, aí nesse caso foram 200 amostras ou 800, que existe um desvio padrão muito acentuado por médio de carregamento dos veículos. O médio é esse. O momento que o veículo pega na portaria da documentação, até a saída desse documentação, de atividade ao longo até o processo de pagamento e da planta. Então você vê aí de 24 horas no veículo dentro da planta. Então isso aqui chama muita atenção e que deu início ao projeto. Sendo um pouco próximo, eu fui levantar alguns números, né? Então, vou botar números, vou mostrar cifras, é uma ótima entrada para iniciar um projeto e conquistar o time. Né? Então, dentro dos profissionais envolvidos na atividade de carregamento, a gente entendeu que existia um custo elevadíssimo na operação, chegava até 2 bilhões do ano, só com sobreestadia, frete complementar e hora extra. O que são esses custos? Sobreestadia, quando você contrata um rodoviário, né, um caminhão, você define junto com o que seu processo vai ser 3 horas. E quando passar dessas 3 horas, você passa a pagar uma taxa por hora de sobreestadia. Então, o custo adicional perde para né? Frete complementar é quando você tem o que chama de spot. Né? A gente não conseguiu fazer as movimentações devidas com aqueles caminhões e contratamos assim, tá? Com frete complementar. Por que com frete complementar? A gente tem dificuldade, às vezes, do veículo ele ficar retido no ponto e entendemos que não daria tempo para fazer o retorno, fazer um carregamento, fazemos anotações de um novo veículo. E a hora extra é o motorista passar do limite da hora permitida, né? E aí você passa a pagar ele hora extra, não só da operação transportadora, mas da operação logística na atividade, né? Balanceiro motorista, carregadores, etc. Lembrando que esse carregamento que a gente fala é um carregamento mais crítico, isolido, inflamável. Então tem uma operação bem crítica e bem minuciosa. Não é uma operação como carregar um pallet fechado, utilizado dentro de uma carreta. Falando só quais são os outros desafios, né, ao fazer o projeto. Lembrando que esse projeto nasceu de um outro projeto que é da modernização dessa ilha de carregamento, né? Porque ela é uma segunda ilha mais antiga da empresa, ela tem 34 anos, ou seja, ela nunca passou por investimento mínimo. Os investimentos que ocorreram nessa ilha de carregamento foram para manter a condição básica de trabalho. Bastante manual, né?
Imaginemos o seguinte: se você vai no posto de gasolina, colocar gasolina no teu carro, o frentista ele seta uma quantidade para carregar o produto. Agora imagina o motorista fazer isso sem fazer esse procedimento, né? Carregar no olho uma carreta, né? O cada é o processo. Existe esses braços, são os bicos, onde a gente coloca o caminhão para carregar. E existe ao volume de produtos que tinha, né? Então, tem um outro ponto aí que eu não posso passar no duto lá, no bico lá, duto B, porque existe contaminação. Então, isso também é uma logística para você fazer o alinhamento de produtos que gerem contaminação ou o que tem no duto de menor possível para não interferir na qualidade do outro produto, né? Então, dentro desses 18 braços, tinham 6 inoperantes. Então, é um processo crítico, de infraestrutura, o que também prejudica muito o tempo da operação. E não existe integração que o sistema da empresa sabe. Então, imagina, tanto o processo de carregamento e descarregamento dos produtos, o processo operacional era tudo feito de forma muito manual. Então, meta, né, falando da descrição sumária do projeto. Reduzir o tempo médio de permanência do veículo de 7 para 4 horas. Por que 7 para 4 horas? Né? 7 horas eu defini 7 horas porque foi um tempo, trazendo um pouco da estatística, foi a moda, foi o que mais apareceu no volume de dados que a gente coletou. Logicamente, eu tinha tempos muito fora dessa curva, né? Mas eram outliers. Então, retiramos esse tempo do processo, porque entendemos que esses tempos eram carretas que dormiam na operação e no outro dia carregavam por um problema de final de semana, enfim. Então, a gente limitou um pouco a operação. Iniciamos um processo com um desafio muito confortável, né? Se você fala de uma perda de um custo adicional de 2 milhões, 1,5 milhão, 300 mil, poderíamos dizer que é insignificante do lado desse custo, né? Não chega a 30%. Mas foi uma forma que a gente encontrou de trazer um pouquinho mais da realidade, porque era o primeiro projeto para a área de logística, então a gente não queria trazer uma meta abusiva e causar um impacto no time envolvido no projeto, né? Criar uma expectativa diferente, né? Então, esse projeto se iniciou em agosto, finalizou no ano de 2013 e finalizou no 1º de agosto. Esse projeto levou um tempinho a mais, né? Normalmente o projeto 6 Sigma no Belt, ele leva de 3 a 4, 5 meses, né? Esse aí levou basicamente uns 8, 9 meses para ser concluído. Contribuições para o negócio, redução de custo operacional, ganho de produtividade, cumprimento de programação, nível de serviço, redução do risco de descontinuidade operacional da planta. Por que isso? Se eu tenho um tempo de carregamento que demora, que ele é eficiente, e eu tenho um tanque de armazenamento que tem a sua capacidade máxima definida, e eu não atender eu corro o risco de parar a planta, porque o nível do estoque vai estar altíssimo. E o mais desafiador de todos do projeto, né, que é fazer todo esse projeto com zero de investimento. Né? Na verdade, tinha investimento, que era o líder do projeto, né? Mas todo o projeto foi feito sem investimento. Replicabilidade, potencial de aplicabilidade das melhores práticas em outras unidades da companhia. Se eu estiver sendo rápido, por favor, pode me interromper, tá? Escopo do projeto. Só para saber, pessoal, aqui pelo menos estava travando muito e deu uma melhorada agora. Foi, agora está melhor. Agora está bem melhor. Estava bem robotizada a voz, mas agora está boa. Se lá na frente tiver alguma dúvida, qualquer coisa a gente volta para ele dar um replay, já que melhorou aí o áudio. Mas por enquanto está legal. Prefere que eu faça um pequeno resumo do início ou do continuidade? Não, está tranquilo. Está tranquilo, acho que está tranquilo. Beleza. O primeiro ponto mais importante, que eu diria, o mais importante do projeto é definir o escopo, né? Aonde que eu quero atuar? Porque se tratando de uma operação logística de programação, você envolve a equipe comercial, a equipe de planejamento da produção, a engenharia, enfim, você acaba ampliando muito o escopo do trabalho e não consegue dar o resultado. Então, nessa tela aqui, a gente tem, basicamente, um processo de programação e distribuição de produtos, né? Passando por venda até produção, onde eu delimito o escopo do projeto,
a só o processo de carregamento dos veículos, ou seja, do momento que ele chega na portaria ao momento que ele sai. E não considera nesse projeto as operações de descarga e carga em outras unidades. Né? Por exemplo, distribuição de produto entre a nossa unidade e o porto. O porto está fora do escopo, certo? Como também descarta nesse projeto qualquer investimento que venha a alterar a condição e infraestrutura da operação. Então, o que é esse escopo? Eu defini com o delta de peso ali, né? Chegada da carreta, liberação de acesso, conferência documental e input, a avaliação também de segurança do veículo, início da carga, término da carga, liberação de nota fiscal, tipo de pesagem, saída da carrega do pátio externo. O escopo finaliza aqui, uma vez que ele sai da planta, ele já está fora do escopo do projeto. Inicialmente fizemos um trabalho de mapeamento do processo, e aí entra algumas ferramentas aí de qualidade, dentro do Lean, dentro do Six Sigma, que utilizamos, né? Utilizamos o CIPOC, na verdade iniciamos com o Value Stream Map, que é o VCM, que para mim é uma ferramenta que eu utilizo até hoje no meu dia a dia, eu diria que é o meu xodó, é uma ferramenta incrível, com um potencial gigantesco, que ela sendo bem utilizada faz muito bom resultado. Fizemos fluxograma de processo detalhado de cada etapa, né? Onde eu queria entender as movimentações do caminhão e as movimentações do operador, do motorista, né? Se você perceber nessa primeira janela, o que está em azul é o caminhão, o que está em vermelho é o motorista, ou seja, perceba que existe muita movimentação do motorista dentro do processo operacional, o que agrava e potencializa a segurança do trabalho, né? Então, diante desse mapeamento, gráfico CIPOC, VSM, fluxograma, basicamente essas ferramentas que nós utilizamos, eu precisava coletar dados, né? E não existia um sistema na empresa, na verdade existia um sistema, mas era subutilizado, né? Ele utilizava a função básica só para registrar que o veículo entrou e o veículo saiu, né? Então criamos uma ferramenta, né, em Excel, Visual Basic mesmo, bem basicona, e disponibilizamos a ferramenta nas operações. Que operações? Essa ferramenta ela era integrada de programação, pessoal da portaria, né, onde eu consegui inserir dados em paralelo, né. Nessa ferramenta, a gente inseriu os dados de processo do veículo, desde o momento da entrada dele até a saída da carreta. Então, tudo que acontecia na operação era registrado nessa ferramenta. Dificuldades. No começo foi muito difícil fazer com que essa ferramenta fosse utilizada. Primeiro, que você está adicionando uma atividade à operação. Se tratando de logística, todo mundo está 100% atarefado. E se tratando de logística ainda, não só logística, mas como qualquer outra área, existe uma dificuldade muito grande quando você está desenvolvendo um projeto e trazer a equipe para o projeto, né? Como o projeto não é de outrem, existe a dificuldade daquele outrem participar do projeto, né? Então, o primeiro desafio que eu acho mais importante é você fazer uma venda desse projeto para que as pessoas acreditem e credibilizem esse projeto, né? Então, no começo teve muito problema, porque nessa ferramenta inseria dados o vigilante de uma empresa terceira, o balanceiro, o faturista, o operador logístico, mais o pessoal da programação, né? Inserindo dados de programação. Então, os primeiros meses foram desprezados, né? E à medida que a ferramenta foi rodando, por isso que o projeto teve um tempo um pouquinho maior do programado, né? À medida que o projeto foi rodando, as pessoas foram acreditando, os dados foram tendo mais confiabilidade, e eu fui expurgando os dados que estavam errados, a gente chegou num número bacana. E definimos o baseline do projeto, né? Foi daí que surgiu também a meta, né, da operação. Então, a ferramenta básica com dashboard, mostrando alguns gráficos, e informações de entrada e saída de veículo, né? Você tem carga e descarga. Potenciais pontos de variação, né? São o famoso X aí, né? Então, utilizamos o mapa do processo, identificamos lá X potenciais, possíveis causas do atraso no processo de carregamento. Utilizamos também um pouquinho do Ishikawa, matriz causa-efeito e matriz esforço-impacto. Ao mapear esse X do processo, identificar as potenciais fontes de variação na operação, junto com o time de trabalho, definimos o critério, né,
E com a ferramenta de esforço e impacto conseguimos verificar quais foram os principais X, né, principais entradas do processo, que tinham o maior impacto operacional, né, com o menor esforço possível. Né. Daí chegamos num número de 12 ações. Essas 12 ações, elas traziam alto impacto operacional, com baixo esforço. Então, ou seja, eram ações que a gente poderia implementar, ia trazer um resultado imediato para o processo, ia o projeto de uma forma melhor, né? As pessoas iam dar mais credibilidade, porque iam ver as coisas se acomodando, se alterando, né? Tem uma variação. E dessas 12 ações, foram todas implementadas, inclusive algumas outras ações que eu vou destacar mais à frente. Né? Sim, dentro dessas ferramentas, são ferramentas poderosas, nasceu aí o plano de ação, né? São as ações de alto impacto e baixo esforço. Não que as ações de baixo impacto e baixo impacto e alto esforço foram desprezadas. Né? Normalmente as ações de alto impacto e alto esforço são ações que demandam investimentos. Né? Então essas ações a gente não priorizou e deixou para o projeto de modernização da ilha de carregamento, que era um projeto muito grande. Falar um pouquinho dos dados, né? Esse aqui foi um desafio gigantesco, né? Porque normalmente nessa etapa do projeto Six Sigma, a gente se depara com o teste do P-Value, né? Que é o teste de normalidade. Eles não costumam dar normal, né? Com o normal. E a gente se desespera, porra. O que aconteceu? Eu vou eliminar aqui os outliers para poder normalizar a curva. E, cara, eu bati muita cabeça com isso. E daí surgiu a ideia de fazer um processo de descretização dos dados, né, que é uma ferramenta também. Só voltando um pouquinho da normalização, tentamos diversos testes para normalização, né? São as transformações matemáticas dos dados, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, enfim. Mas não tinha jeito para a amostra de dados dar uma curva normal. Então, junto com o Black Belt, né, na planta, a gente discretizou os dados. O que é isso? Discretizar os dados, a gente tem uma fórmula matemática onde a gente define o volume de defeitos, né, o volume de unidades, né, da amostra, e o volume de defeitos seria, nesse caso, tudo excedeu o tempo de 4 horas, que é a nossa meta. Então, através dessa discretização, onde eu faço uma análise mais qualitativa e digo, ó, tudo que está acima de 4 horas, defeito, tudo que está embaixo não é. Se o Francisco quiser também dar algum input aí nessa parte mais especialista, fica à vontade, mas quando formulamos, deu um sigma de 0,75. Acho que só complementar, né, Hugo? Acho que esse é o principal pânico de qualquer pessoa que está fazendo pela primeira vez o projeto. Minutos antes de começar a aula, você estava conversando comigo, falando desse caso, e no final das contas o problema está lá, independente se a curva é normal ou não, o problema está lá e tem que ser resolvido, a meta está lá e tem que ser resolvida. E quando a gente geralmente ministra o treinamento, quando a gente fala que os dados são não normais, a gente fala um pouco rápido, né? O tempo não é suficiente, e durante todo o curso, a gente, pelo menos no treinamento do Greenbelt, a gente foca muito nas curvas de distribuição normal, 99,73, mais ou menos um sigma, mais ou menos 2. Então acho que isso fixa muito na cabeça do aluno, né? Que os dados têm que ser normais. Existem outras formas de fazer, esquece. E acho que é importante esse trabalho aí que foi feito na unidade pelo Black Belt Coach, dizer, cara, o problema está lá, mas tem outras formas da gente resolver. E que no final é apenas um gráfico, é uma fotografia que você mostra onde que está, e quando terminar o projeto, com certeza vai ter melhorado esse indicador. Sim, perfeito. Exatamente. E foi fundamental o papel do Black Belt nesse negócio, porque foi muitos dias tentando encontrar uma solução, muitos dias de pesquisa, e é o que você falou, a gente acaba desistindo nessa etapa, né? E, cara, a persistência, não só como projeto, mas a persistência, ela a gente precisa manter o foco. Então, entrando um pouquinho mais de estatística, a gente fez várias análises, né? Então pode perceber aí que a gente tem... Eu coloquei de forma sucinta, né? Que é uma apresentação que foi feita na época, mas utilizamos aí diversos tipos de análise estatística, né? Entre ela, análise de concentração, né? Para saber onde está
as minhas principais concentrações de tempo, né? Utilizamos o Blockspot. Você pode ver nessa imagem aí do Blockspot que existe uma série de pontos aí, outliers, né? Fora dos parâmetros, né? De quartil do Blockspot. O Time Series Plot, que é aquele gráfico inicial que foi passado no início da apresentação, que você consegue ter uma visibilidade, né? Bacana da curva, né? De tempo, de dispersão entre os dados. Enfim, foram utilizadas diversas ferramentas, né? Não só essa, mas também paramos para analisar se o tempo de carregamento ele era afetado ou não. O tempo de carregamento ele era afetado por uma condição do processo. E chegamos à conclusão que alguns produtos tinham um tempo elevado, né? Que, diferente muito dos outros, principalmente os produtos que tinham sinergia de duto com outros, né? Ou seja, as operações que eu teria que fazer, a substituição de produto, mas no mesmo duto, ele tinha uma operação mais demorada, né? E como também as operações que só tinham um duto disponível para um produto, onde era o duto cativo para um produto, apesar de ser, a gente imaginar ser algo mais simples, mas foi um dos que mais alavancou aí o tempo de processo, né? Eu me lembro muito bem dele, foi a gasolina, né? Então, assim, diante desse cenário de análise de dados, análise estatística, a definição lá das principais ações de baixo impacto ou de alto impacto e baixo esforço, definimos um plano de ação. Nesse plano de ação, eu trouxe aqui algumas ações de forma sucinta. A primeira ação que a gente viu importantíssima, que deu um salto incrível no projeto, foi uma ação simples, também tudo aqui foi feito em Excel, não tivemos nenhuma automação, que foi criar um documento, né? O que parece ser muito simples, né? Hoje a gente fala bem normal aí nas operações logísticas, mas eu estou passando por isso no processo de agendamento. A gente mapeou a operação, né? E mapeou a nossa capacidade operacional, né? Quantos veículos eu consigo fazer por hora, quanto tempo leva para carregar um veículo de 25 toneladas, um veículo de 27, um veículo de 30, quais são as minhas concentrações, Pareto, quais são os principais tipos de carreta que tem no processo. Enfim, fizemos um levantamento geral da operação e fazendo aqueles 5 porquês, né? Por quê, até chegar numa definição, um dimensionamento ótimo de janela de carregamento, onde não pudesse impactar tanto a transportadora quanto as nossas operações. Então foi feito um alinhamento. E aqui foi bem complexo porque envolveu comercial, equipe de navegação, que é navio, planejamento, né? Fora as limitações do processo. Então até chegar no melhor arranjo, né, de janela, deu muito trabalho. Se você olhar no mercado agora, né, você tem aí sistemas de agendamento de veículos que funcionam perfeitamente através de web. Você tem esse que pode pegar esse número de variáveis e te dar o melhor cenário. Agora imagina fazer tudo isso sem custo, tudo feito na mão, junto com a equipe operacional, né? Então foi bem desafiador. Então foi um tópico que ele levou muito tempo para ficar pronto, apesar de parecer ser muito simples, né? Devido à complexidade da operação, envolveram muitas reuniões com a transportadora e muito alinhamento, porque a transportadora, ela não só tinha um roadblock da nossa operação, mas também ela tinha que levar o produto para outro cliente, né? Ou para outro cliente ou para um terminal, né? Para um porto. E todos nós sabemos que nossos portos são deficitários de infraestrutura, né? Lá também tem uma janela de carregamento, lá também tem uma fila de carregamento, ou seja, foi bem estressante, mas deu certo. Então essa foi uma ação que teve um alto impacto no processo. A gente inicialmente definiu como baixo esforço, né? Mas depois a gente entendeu que essa ferramenta foi um alto esforço, né? Mas como tinha sido mapeado já, a gente levou adiante. Sistema, né? Inicialmente eu falei a vocês que foi feito todo um sistema de acompanhamento de time através de ferramentas de Excel, né? Na planta já existia uma ferramenta chamada Socrates, né? E era uma ferramenta que foi comprada na época, mas ela nunca foi implementada na sua plenitude, né? Para o qual ela foi vendida. Ela só era utilizada para registrar a entrada do caminhão, né? E junto com o fornecedor, entrei em contato com as empresas detentora do software, né, do aplicativo web, e fizemos vários ajustes na ferramenta, né? Ou seja, basicamente eu peguei toda aquela lógica, todo aquele raciocínio que foi feito na planilha, né, e transferi para o sistema. Então, com esse sistema, você conseguiria
mapear e saber se aquela carreta estava acima ou abaixo da meta estipulada. Se você perceber aqui nas bolinhas vermelhas e verdes, você consegue entender se naquela o tempo está superior ou inferior ao limite que te definiu no projeto. Então, imagine um líder que está em outro estado, né, ele pode acessar a ferramenta, né? O próximo passo seria colocar através de mobile, né? Ele pode acessar a ferramenta e entender qual a etapa da operação dele está tendo um gargalo, e aí entrar em contato com a operação e tomar ação de forma imediata, né? Então, a gente conseguiu subdividir a tarefa através do sistema, e toda inserção de dados ela era feita de forma semiautomática, né? Ou seja, se já tem uma inserção de dados no sistema SAP, né, de integração de balança, etc., toda essa informação já era puxada automaticamente pelo sistema, porque existia uma ordem de carregamento, e essa ordem de carregamento, eu diria que era a chave para toda a informação do processo de carregamento. Então, assim, falando de janela de carregamento, falando de ferramenta de controle, e tendo visibilidade do processo de forma on-time, né, e online, é crucial para a manutenção do processo, né? É muito importante esse próximo tópico que eu coloco aqui, que é a fase de controle, e normalmente quando você executa um projeto como esse, né, ele acaba voltando ao descontrole, né? E é preciso padronizar, porque o que não tem padrão, a gente não consegue melhorar, né? Então, tudo que foi definido ao longo do projeto, como deveria ser executado as operações, como a conferência do caminhão deveria ser feita, como o carregamento deveria ser realizado, né, que tinha muita produtividade também, tudo isso foi documentado e foi criada uma instrução de trabalho para o processo de carga e descarga. Então, houve um treinamento com a equipe, né, o documento foi disponibilizado para todo mundo, né, e entendemos também que esse procedimento, quando você fala de instrução de trabalho, ele é muito extenso, né. Então, se você falar de operador logístico, ele nunca vai ler um documento como esse, né? Então, criamos lições de ponto a ponto, de forma bem sucinta e enxuta, para que o operador, caso tivesse dúvidas, ou qualquer outra pessoa que viesse a trabalhar conosco, né? Se tratando de empresa de serviço, tem um turnover muito alto, né? A gente não teria descontinuidade do processo, né? Ou seja, manteríamos um padrão operacional. Criamos uma ferramenta de controle, novamente, também sem custo, feita em Excel e Visual Basic, basicona mesmo, onde, nessa planilha aqui, eu não inseria mais dados, né? Porque eu já automatizei o processo através do sistema web. E nesse sistema web, a gente conseguiu criar uma interface onde eu geraria dados em planilha Excel, em XLS. Então, basicamente, essa planilha daqui, eu exportava as informações baseado no range de data, né, do sistema, inseria nessa planilha e gerava a máquina onde ele me calculava todo o tempo de processo. Me dava amplitude, entre tempo máximo, tempo mínimo, e todas as ferramentas gerenciais que pudessem nos dar informação suficiente para poder entender onde é que estava o gargalo ainda, né? Então, essa ferramenta acabou sendo a ferramenta de reuniões diárias de programação entre planejamento e transportadora, onde a gente colocava sobre a mesa quem foi bom, quem não foi, qual foi a transportadora que mais teve gap, qual foi o principal problema. E aí, dentro desses principais problemas que eram mapeados, o que a gente chamava de ocorrência, já gerávamos um plano de ação, 5W2H básico, mitigando também a eliminação desse problema e a manutenção do processo. Aqui é bem bacana porque mostra aqui pra gente um histórico, né? Na verdade, esse projeto Me Atrapalhei começou em 2011, né? Então ele foi mais extenso do que a gente imaginava. Eu diria, Francisco, que esse projeto poderia ser um Black Belt, né? Não só um Uri Belt, né? Mas a gente percebe aí que o tempo médio, no início do projeto, na fase de definir, ele era ali, eu falo tempo médio, mas o tempo médio é a moda, né? Ele mirava lá 7h30, e vocês podem perceber que ao longo do desenvolvimento do projeto e a implementação das ações de melhoria, esse tempo ele foi caindo, né? Aqui na fase de melhorar e controlar, ele teve um pico novamente. O que é esse pico novamente? É uma fraqueza na operação, né? É achar que está tudo controlado, e aí ele volta à tona novamente, é o descontrole ali, então voltamos a ser mais ríspido com a operação. Percebe que tem tempos aí que a gente conseguiu ser superior à meta, né? De 3 horas, né? Ou seja, passamos os melhores que a meta.
E no momento que eu saí da companhia, esse dado estava em 3 horas e meia, né? Ou seja, abaixo da nossa média de 4 horas. Embaixo, eu tenho um gráfico que mostra, basicamente, em resumo o que eu falei em cima, né? O cenário antes e depois do projeto, né? Perceba aqui no gráfico de pizza, na parte em azul, eram todos os tempos de carregamento acima de 4 horas. Ou seja, daquele volume que eu tenho de operação ao longo do ano, 81% dos volumes estava acima de 4 horas de operação. E apenas 19% estava abaixo de 4 horas. Menor ou igual a 4. 12, em julho, no próximo mês, né, no mês posterior, eu quis fazer essa análise para saber se foi algo pontual. A gente percebe também que está na casa de 70%, 30%. Então, o histórico da operação mostra que 30%, de 20% a 30% da operação, 4 horas de operação. 70% acima de 4 horas de operação, chegando a picos absurdos aí de 7, 8 horas. E percebe que no gráfico de pizza posterior, né, indicado pela seta em vermelho, houve transformamos no gráfico contrário, né? Percebemos agora que 74% do tempo está menor que 4 horas, ou seja, viramos ao avesso, né? 26% da amostra de dados do projeto, ele estava acima de 4 horas. Pode ser por ineficiência de processo, alguma ocorrência operacional, enfim. Mas o importante é entender que 70% dos dados, e perceba que no próximo mês também ficou mirando em 70%, o tempo de processo estava abaixo de 4 horas. O projeto, chegamos ao sucesso e saímos do nível sigma de 0,75 para 1,92. Todos nós sabemos aqui que você subir um nível de sigma num projeto sem sigma é um ganho extraordinário, né? Então aqui a gente tem quase 2 pontos percentuais. Então, assim, foi um ganho bastante representativo, né? Falar um pouquinho de save financeiro, à medida que, ao longo desse projeto, aqui nessa fase onde a gente começa a ter as melhorias implementadas, tivemos ganhos potenciais, e eu não sei como é que está hoje o cenário, mas quando saímos estava em volta de 420 mil, 350 mil reais de save anual, né? Nessa operação. Então você pode, nesse gráfico que resumo, mostra basicamente tudo que eu falei aqui ao longo da apresentação. Falar um pouquinho aqui do prêmio, né? Antes de falar desse prêmio aqui, eu queria enfatizar a complexidade que foi o projeto, né? Fazer tudo isso num tempo grande, né? Envolvendo equipes de logística, do planejamento à operação, e se tratando de equipe logística. Eu acho que um dos processos mais do projeto Seis Sigma é logística. Por quê? Por que logística? Porque é uma operação que ainda é bastante dependente de recursos humanos, né? Ou seja, não é uma máquina que eu mudo e altero um dado, um parâmetro, e eu venho a minimizar o desvio padrão, né? São pessoas que estão ali envolvidas na atividade, ou seja, depende basicamente do desempenho das pessoas. Então, é um projeto bastante desafiador. E falando de logística, eu como trabalho na área, lá de logística e empresa no qual o core business não é logística, já se torna infinitamente complexo. O core da empresa é produzir o insumo, produzir a gasolina, produzir o produto químico, produzir, enfim. Diferentemente de uma empresa onde o foco é logística, né, que é uma centro de distribuição, enfim. Então isso daí já gera uma complexidade muito grande, porque a logística é sempre tida como uma área suporte, né, não tão importante quanto uma parada de processo de produção. Esse projeto ele passou por 2 premiações, né? Uma premiação interna na Braskem, que é um dos projetos finalistas também na Braskem, e eu participei do prêmio FedEx, né? Que é uma premiação a nível nacional, feita entre a revista Mundo Logística, que é uma revista focada em projetos de logística, né? E a FedEx Express, que vocês sabem que é uma gigante aí da área de logística, né? Nessa disputa aí, né? Existiam 2 categorias, né? Profissional de logística destaque e projeto de logística destaque, né? Então foram mais de 300 pessoas inscritas, né, a nível nacional, e essa foi a quinta premiação que existia, né? Ou seja, eles fazem essa premiação anualmente. Então, assim, foi um projeto da empresa FedEx e Mundo Logística também muito recente, era o 5º ano. Lá tinha os gigantes, né? Scania, Janta Macedo, tinha Sorocaba Refresco, Coca-Cola, enfim, Votorantim, Petrobras, diversas empresas participando lá de um nível bastante... Então existia um peso, né?
criterioso para avaliar cada projeto, né? Então, desde da solução adotada para mitigar a resolução do problema, passando por estrutura do projeto, os resultados, a inovação em si, stakeholders, né? Eu posso também, se você achar interessante, Francisco, esse projeto, eu tenho uma revista, né, que tem lá o comentário de tudo que aconteceu durante esse evento, que pode ser interessante também a leitura, e fala basicamente um resumo aí do projeto. Essa revista foi publicada pela Mundo Logística, né? E tem uma matéria lá que fala um pouquinho do projeto. Então, só uma imagem ilustrando, essa pessoa é o Marcos, ele é o diretor da empresa, da revista Mundo Logística, né? A gente pode destacar o patrocinador mágico, que é a FedEx. Então, aí foi o recebimento do troféu. Como é que funciona? A empresa, a Multinacional junto da FedEx, eles convocam 6 finalistas, certo? Desses 6 finalistas, 3 primeiros são premiados e os 6 recebem um troféu, né, como um projeto de destaque e de relevância, né? Então, existem as suas premiações para o segundo e terceiro colocado. Eu não sei dizer se eu fui o 5º ou o 6º, mas fiquei entre os 6 colocados. Não sei o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? Mas foi entre os 6 finalistas. Bem, basicamente eu tentei ser o máximo sucinto possível, do horário. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser dividir alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, obrigado aí, Hugo. Mais do que nunca aí, brilhante apresentação. Tira só do modo da apresentação, não sei se alguém vai querer ver algum ponto específico. Eu acho que eu já tirei já, tá? Tá, já saiu aqui. Eu queria que tu falasse aí um pouco, uma das principais dúvidas que todo mundo tem para começar o projeto. Como é que foi falar com a equipe e marcações de reunião? Como foi esse processo de coleta de dados, né? Dessas informações que você teve aí, uma quantidade bem grande para poder gerar aí um monte de gráfico e um monte de caminhão chegando e saindo toda hora. A área de logística é uma área muito rica para a coleta de dados, né? De qualquer maneira. Sim, exato. O primeiro desafio não foi, eu não diria nem a equipe, foi vender o projeto, né? Porque a gente tinha na operação, a empresa já tinha um corpo de funcionários bem antigo, né? Então, assim, aquela intruso, né, que mexendo no meu queijo. Eu estou chegando novo na empresa, mostrando problemas operacionais para uma área, né? Mostrando para a diretoria. Então, esse primeiro contato ele tem que ser muito criterioso para não causar um problema grande dentro da empresa, né? Então, essa foi a primeira dificuldade, né? Tentar convencer as pessoas que o problema é que é possível ser resolvido, né? No que trata a coleta de dados, Francisco, como mostrei inicialmente, o envolvimento do time de logística ele é bem complicado porque você está falando de operação logística, não de equipe de planejamento, não. Parar as pessoas na sua atividade para poder falar do projeto é muito difícil. Então, o primeiro desafio é deixar as coisas mais sucintas, né? Como é que eu posso passar a mensagem para a operação de forma que eles entendam a minha linguagem, não seja uma linguagem muito técnica, de forma bastante sucinta, né? Porque não tem muito tempo. E nesse caso específico desse projeto, a base de dados era bem poluída, né? Então, como eu falei inicialmente, eu tive que criar um novo procedimento, né, para a coleta de dados e até chegar no status quo, onde eu senti que os dados eram suficientes para fazer estatística, eu tive que vamos dizer assim, destruir e deletar muitos meses de levantamento de dados, né? Então, por isso que o projeto teve esse avançamento aí gigantesco, né? Legal. Outra pergunta que eu tenho é, por exemplo, depois você saiu de lá, foi para outra empresa que é uma montadora. Você chegou a poder praticar e usar as ferramentas, ou que isso que te ajudou na tua função que estava lá e na função que está hoje, já que você trabalha não apenas, quer dizer, você não trabalha mais com projetos Six Sigma, que são os OPEX, mas você tem um viés forte de CAPEX. O que é que você vê de similaridade um com o outro e o que é que pode ser de ponto forte, o que um ajuda o outro aí? Você poderia falar um pouco para a gente? Perfeito. Os principais pontos positivos de trabalhar com o Six Sigma é a capacidade analítica que ele te dá, né? E as ferramentas que o Six Sigma você pode usar no seu dia a dia, né? Então, assim, na Jeep,
no caso, no próximo desafio, não existia a metodologia de Lean Six Sigma para resolução de problema, tá? A metodologia utilizada é o World Class Manufacturing, né? E é o WCM, conhecido como WCM. E dentro desse WCM existe um pilar chamado Focus Improvement, que é a melhoria focalizada, né? Onde existe uma metodologia de 7 steps para a resolução de problema. Fazendo uma analogia com o projeto Six Sigma, o que contribui de forma bastante expressiva? São as ferramentas que nelas são utilizadas, né? É o que eu mais destacaria, né? É a capacidade que você tem, a capacidade que tem de analisar os dados, de interpretar os números e de compreender o quanto aquela variação afeta na normalidade de um processo, né? Então, assim, até hoje, eu utilizo essas ferramentas, como você colocou, hoje de melhoria. Como eu também faço projetos de novos negócios, né? Eu posso até contar um evento que ocorreu agora, essa semana, que eu recebi. A gente está participando de uma concorrência, de um projeto, de uma grande fábrica, né? De um grupo multinacional, onde eu recebi. O cliente tem algumas movimentações entre o processo, né? Entre uma planta e outra, e a gente tem que dimensionar os recursos, né? Para fazer essa operação. E o cliente nos disponibilizou uma amostra de mais ou menos de 60 a 80 dados de números de veículos de movimentação, né? E aí quando você traz esses números para uma ferramenta de timeline, né? Onde você consegue ver uma variabilidade muito grande ao longo da cadeia, fica difícil você dimensionar uma quantidade de recurso ideal, porque em determinado momento você vai estar superdimensionando ou subdimensionando, né? Então, qual foi a ferramenta excelente que eu utilizei? Foi o gráfico de frequência. Aqui naquele eu tinha maior concentração de número de veículos dentro daquele range. Então, assim, as ferramentas que o Lean Six Sigma me proporcionou tá no meu dia a dia, cara. Eu utilizo até para meus controles financeiros pessoais. Legal. Dá uma explorada. Hoje tem muita gente perguntando e está muito forte o WCM, né, como ferramenta. E você teve a oportunidade de ver. E o próprio Six Sigma surgiu também nas montadoras, né? A gente tem o Lean vindo da Toyota e ouvi falar muito da Porsche e de muitos outros, né? O que é que você poderia falar um pouquinho mais dessa integração WCM, que tem algum dos pilares, tem alguma coisa lá? Fala um pouquinho mais da tua visão do WCM. E aí depois eu vou deixar o Navicas perguntar, que ele tem pergunta para você. Tá. O WCM, eu diria que ele é evolução, né? Todas essas metodologias, Toyota, enfim, todas as metodologias que surgiram lá no passado, elas estão dentro do WCM, né? O WCM, vamos dizer que é a evolução do TPS, do TPM, né? E ele basicamente pega o melhor dos mundos, né? Pega o melhor do Bosch, o melhor do TPM, né? Da manutenção autônoma. E aí, dentro de um pacote, né? Ele define escalas, scores de evolução, onde você consegue sentir ao longo do processo de certificação, né? A evolução que você tem ao longo da implementação do WCM. Cara, falar um pouquinho até dos meus dias atuais, né? A depender do cliente, cara, eu uso uma metodologia diferenciada. E às vezes eu misturo todas as metodologias para fazer um projeto, né? Hoje eu extraio um pouquinho de que tem de positivo no WCM, na Toyota, no Six Sigma, pego todo esse pacote e desenvolvo um projeto com o cliente. Então, assim, eles estão muito conectados. E acima disso aí tudo, a gente tem o PMI, né? O gerenciamento de projeto em si, né? Que é o guarda-chuva para o gerenciamento de todas essas ferramentas, né? Que é aquela iniciação, planejamento, execução, controle, que é a ferramenta crucial para uma boa execução de projetos, né? Então, assim, tem uma relação total entre essas metodologias, né? Um link direto. E o que eu posso dizer para quem não conhece a ferramenta WCM, passe a conhecer, porque é uma ferramenta aí que está cada vez mais, a metodologia, na verdade, né? Cada vez mais sendo difundida aí ao longo das organizações. Você tem aí agora, a Unilever também está passando por esse processo de mudança, você tem a Pirelli, enfim, a FCA propriamente dita, diversas empresas estão mudando aí para a metodologia WCM, né? Um case de sucesso, né? Ok.
Ok. Alexandre Navicas tem pergunta aí pro Hugo. Oi, Hugo. Oi, Francisco. Tudo bom? Tudo ótimo. Parabéns, meu caro. Projeto muito bem conduzido aí. Eu achei que ficou muito bem estruturado. É interessante e é bom a gente ver que tem profissionais trabalhando dessa forma com metodologia. Mas eu queria perguntar duas coisas para você, se você tiver informação para poder passar para a gente, que é o seguinte. Quando você falou que você teve uma dificuldade na hora de implementar a ferramenta lá da coleta de dados, eu queria que você desse para a gente algumas dicas de como você atuou para conseguir fazer isso daí girar. Realmente, é um dos pontos mais cruciais de um projeto, esse momento onde você não tem nada para mostrar de concreto para as pessoas, para convencê-las a participar do projeto, e ao mesmo tempo você vai incluir uma tarefa a mais na atividade do dia a dia deles. Então, se você pudesse esmiuçar um pouquinho melhor algumas dicas para a gente. E a outra coisa que eu fiquei curioso, se você puder também comentar, do save lá de 420 mil que você obteve aí do projeto, aqueles três pontos que você identificou lá, que é o custo adicional ao frete, que é o custo complementar e a hora extra, qual a porcentagem entre esses três que representa esses 420 mil? Tá, bacana. Se você puder colocar no mudo também, bacana. Respondendo a primeira pergunta, foi uma das fases bem criteriosas do projeto, porque, como você falou, você tem a operação de logística, né? Você tem pessoas ali também que tem um determinado nível de escolaridade, né? Que basicamente não entendem na estrutura geral do projeto, né? O que aquilo vai trazer de benefício. E eu tentei ao máximo deixar as coisas bem práticas, né? O mais simples possível, né? E sempre trazendo muita ilustração para poder apresentar a operação, como funcionaria, o acompanhamento, principalmente estar presente, se fazer de corpo presente na operação. Tem que aquilo é importante, e que se você está gastando tempo naquilo ali, é porque, se o engenheiro está aqui fazendo esse trabalho, por que eu também não posso, né, contribuir? E aí você começa a aumentar a complexidade, cara, quando você foge da alçada de pessoas que não vai chegar numa coisa que é sua, né? Por exemplo, o cara que está na portaria, que também tem um nível de claridade um pouco inferior, o cara que está na balança, né? Então, assim, foi estar junto com a operação dia a dia, conversando, demonstrando a viabilidade do negócio. E sendo bem sincero a você, cara, em alguns momentos tem que envolver a liderança, né? Tem que envolver a liderança e tem que fazer com que a liderança compre a ideia e que essa liderança pulverize essa importância do projeto para o nível de operação, né? Para a operação pessoal do piso, né? Então, assim, um lado da conquista, né? As pessoas entenderem o quão importante aquele projeto é para o trabalho dela, como é que esse trabalho que está sendo desenvolvido vai me proporcionar. Normalmente o operador logístico, o que ele fala? Vai me dar menos trabalho? Se me der menos trabalho, eu aceito. Se me der menos dor de cabeça. Então, assim, o desafio foi fazer isso. E demonstrar para ele que, cara, você vai ter menos dor de cabeça com isso. Seu telefone não vai tocar à noite, né? Então, isso aí foi crucial. Uma vez, se fazer de corpo presente. Falar a mesma linguagem do operador para que ele entenda que você conhece do assunto. Eu costumo dizer o seguinte, aquele engenheiro que fica no escritório coletando dados, fazendo cálculo estatístico, é o engenheiro Nutella. É fazer o GEMA, colocar um capacete e suar a camisa junto com o operador. Cara, eu só não aconselho subir na empilhadeira, porque tem que ter treinamento, mas subir no caminhão, você imaginar, cara, eu fiz acompanhamento dos 3 turnos de trabalho, né? Eu queria que as pessoas me vissem. O cara do primeiro turno, como era administrativo, eu queria fazer de operação, né? Para as pessoas entenderem que eu estou gerenciando e que eu estou monitorando. Quando as pessoas não sentem que você está sendo monitorado, ninguém faz. A verdade é essa. Então, assim, em resumo, né, tentando sintetizar aí o que você me perguntou, essa foi meu maior desafio, né? Porque os dados eram bastante... E mesmo assim, do que a gente via que os dados estavam rolando e as pessoas estavam fazendo, existia muito erro, mano, né, de inserção de dados. E aí que veio o sistema posteriormente. Eu acho que essa foi a tua pergunta. Fala um pouquinho da segunda pergunta, né? O que mais impactou, eu não me lembro bem, cara, eu fiz esse projeto em 2013, né? Mas o percentual de contribuição em cada conta
talvez eu não consiga te dar um maior detalhe, mas o que eu posso dizer é o seguinte, sobre a estadia, foi o principal gap. Por quê? Eu tinha um pacto relativamente grande, né, para poder receber meus caminhões. A transportadora me mandava 5 caminhões de vez. O que ia acontecer? Você leva 2 horas para carregar o primeiro caminhão. Horas para carregar o quinto. Né? E se eu contrato ele em 3 horas, eu já paguei sobre a estadia para caramba. Porque até chegar o quinto e carregar, fora os outros que estão vindo, eu pagava só para a estadia, né? Então, o que eles definiram, o que foi muito importante foi o seguinte, a criar a visibilidade do processo. Produção, vem cá, produção. Engenharia, vem cá. Eu não consigo carregar mais do que X veículos. A minha capacidade operacional é essa. Para carregar mais veículos e dar maior vazão ao modo rodoviário, temos que fazer investimento mais um bico de carregamento de gasolina, por exemplo. Então, criando essa visibilidade do processo, vendas, programação, comercial, engenharia, logística, entendendo isso, a gente tem que fazer lá a análise de taxa também do lado do StreamApp, fazer com a análise e provar por A mais B que, cara, eu consigo carregar X carreta por hora, né? Então, daqueles custos que eu te demonstrei, eu diria, cara, que 50%, se eu não tiver cuspindo informação errada, desculpa o termo, eu estou sendo bem assertivo. Eu estou chutando pro gol para pelo menos acertar na trave. Sobre a estadia foi o principal gap. Hora extra envolve o quê? E meu operador tem que ficar lá até mais tarde para poder fazer o carregamento. A parte do frete complementar tá todo mundo preso, eu tenho que dar vazão ao produto e contratar. Isso não tem jeito, né? Porque esse mal, ele não está na minha operação apenas. Ele está no cara lá que recebe o caminhão num terminal portuário, entendeu? Então eu não tenho como trabalhar nele, né? Nesse momento do projeto, não. Eu tenho como trabalhar depois. Até porque o poder que a empresa tem sobre o polo, né? Sobre o terminal, era bastante... Tínhamos o poder de mudar alguma coisa, né? Mas, enfim, sobre a estadia, cara, foi o pior... Falar o pior, mas o custo mais representativo que teve, porque se eu diminuo o tempo de carregamento, consequentemente eu diminuo o tempo de todos os transportadores, né? Bacana a pergunta. Legal. Outra pergunta aqui, o Rodrigo quer fazer pergunta aí para você. Manda lá. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Apresentar resumidamente, rapidamente, eu sou engenheiro de produção também, tenho formação Greenbelt. Não exerci muito dentro dessa área de Greenbelt em si, de projeto Seis Sigmas, mas tive uma atuação aí na parte de Lean Manufacturing também e trabalhei um pouco com processos logísticos de centro de distribuição. E primeiro agradecer o convite do Francisco e também parabenizar o Hugo, né, porque a habilidade de trabalhar com tantas pessoas, assim, uma área onde os Seis Sigmas também não é tão tradicional como na área de produção, né, porque a logística eu imagino que tenha sido um desafio bem grande mesmo. A minha dúvida, na verdade, é uma dificuldade que eu tive nos projetos que eu tentei iniciar nas empresas que eu passei, que é realmente na disciplina da coleta de dados. A gente imagina que vai passar por isso quando vai para a operação, que às vezes o operador, o auxiliar, enfim, quem está lá na parte operacional precisa agregar alguma atividade, mas se você tem alguma dica para, às vezes, que a liderança em si não está tão comprometida e às vezes ela opta por uma estratégia de ações mais imediatas, assim, o tempo de você conseguir estabelecer a sua base de dados para depois conseguir realmente comprovar com números e dados o ganho que isso trouxe para a empresa de maneira geral. Essa é a pergunta. Obrigado. Bacana. Rodrigo, ótima pergunta. Assim, eu diria que não existe uma fórmula para isso. Por quê? Porque está ligado ao fator humano, né? Entre comprar o projeto e não comprar. Então, assim, não existe uma fórmula. Você também é engenheiro, matemática ou qualquer outro do tipo que a gente possa dizer, pô, esse formato. E se tratando, você falou para mim que tem trabalho em centro de distribuição, enfim. E a gente também tem em distribuição uma equipe, né? Você tem lá pessoas também conferentes, né? Manipuladores de material, que é muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas, que aquele projeto vai trazer um benefício, né? O que eu aconselho também fazer, cara, que isso a metodologia WCM nos dá uma ferramenta incrível,
os modelos, né? Você logicamente não tem um tempo hábil para coletar tanta informação, né? Mas pegar uma área específica daquele processo e tentar fazer de imediato alguma melhoria que traga algum benefício para o operador, né? Para ele se sentir confortável e dizer, porra, o cara está ajudando, o cara está fazendo alguma coisa. Eu vou ajudar ele também porque ele está me ajudando. Então, se você puder, de alguma certa forma, fazer essa atividade em paralelo, ela é bastante enriquecedora. Porque você compra o cara. Na verdade, a nossa brincadeira, cara, o grande viés desse negócio é comprar pessoas. É comprar as pessoas fazendo o que ela acredita naquele projeto. E, logicamente, existe aquela ação que vem de cima para baixo. Tem que fazer. Mas como essa ação vem de cima para baixo, ela às vezes é interpretada de uma forma ruim. E você vai ter um retrabalho, porque os dados não vão estar confiáveis, né? E se você conseguir coletar dado que não dependa de operação, é melhor ainda, né? E se, cara, e se não tiver jeito, bicho? Eu sou engenheiro também, sou da área de logística, cara, eu sou um cara que sou sangue no olho, eu me envolvo na operação. E se eu sinto que a operação não está dando dados suficientes, que me dê credibilidade, eu vou coletar, entendeu? Eu vou tentar criar uma agenda, criar uma estrutura onde eu consiga levantar amostras em determinados momentos da operação. Lógico que você vai saber a curva de sazonalidade do teu processo, né? Você vai saber os horários que são mais críticos e que não são, e tentar criar uma agenda para capturar dados, né? E essa questão de volume de dados ela é muito intrínseca. Por quê? Eu aumento o meu volume de dados quando eu vejo que tem uma bastante variação. Mas se você tem lógico que existem fórmulas matemáticas para isso, né? Para determinar o tamanho da amostra. Mas se você sente que aquela amostra, né? Ela te dá confiabilidade para você ter uma base para criar um database, um timeline para poder desempenhar um projeto, e ao longo do tempo você sinta que aquilo ali também não ocorreu, cara, a ferramenta Seis Sigma ela é excelente para isso, ela te dá essa abertura. Eu não preciso ter uma base de dados muito sólida para poder chegar a conclusão alguma, entendeu? Mas assim, bicho, eu até brinco comigo mesmo que eu preciso fazer um curso de marketing, né? Porque eu não sou muito bom de venda. E literalmente, cara, projeto é vender. Projeto é vender. Eu agora, nessa minha experiência atual, eu lido com isso diariamente, né? Que eu trato com um cliente que trabalha com biscoito, o outro carrega big bag de pet, o outro faz carregamento de material químico, outro é borracha. E, cara, cada pessoa dessa é um pensamento diferente, é uma conquista diferente, é uma forma de dialogar diferente. Então é vender, cara. É vender. Agora, se você falar de manufatura, onde você muda um parâmetro de uma máquina, pô, isso é muito mais fácil, né? Você conseguir o dado. Mas, enfim, deixa a venda, velho. É o poder de venda mesmo. Não tem fórmula para isso, não. Meu ponto de vista, tá? Minha opinião, tá? É bacana a pergunta. Obrigado. Ok. Mais aí com alguma pergunta? Eu tenho uma do teus MBAs, cara, do pós-carreira aí. Você fez MBA em logística, o que é que isso te agregou, os teus MBAs? E você falou agora de marketing, o que é que você está pensando também nos pós, nessa linha contínua e educacional? Bacana. A parte do MBA, como posso dizer, o mais importante do MBA, eu presenciei, eu vivi isso também um pouco, não é o conteúdo em si, mas em si as pessoas que estão ali participando, né? O objetivo do MBA é o networking, né? É o nível das pessoas que estão ali naquele meio, onde a gente troca experiência e agrega um ao outro benchmarks e ele vai se envolvendo. Então, o conteúdo do MBA é basicamente o conteúdo que você vai ver, inclusive, na universidade, né? Então, assim, o muito importante do MBA é selecionar uma empresa de nome no mercado. Logicamente, falar em nome do mercado para falar da custo, né? Então, assim, vale a pena ter isso, e estou passando por isso agora novamente, vale a pena apertar um pouquinho o orçamento e fazer instituições renomeadas, né? Onde você tem um nível de pessoas tão bom ou melhor do que o seu, para que isso agregue para você na sua vida profissional, né? E o MBA no começo do meu MBA foi um pouco turbulento, né? Mas à medida que isso foi avançando, as pessoas foram se conhecendo, foram dividindo a experiência, porque tinham pessoas que não eram da logística, assim, a grande massa, né? Desse MBA. Mas à medida que isso foi evoluindo, a gente identificou que, cara, não é importante só o cara conhecer logística, né?
essa pessoa pode me trazer de benefício para uma liderança bem feita, né? Para uma comunicação mais eficaz, né? Para um comportamento diferenciado no qual eu não me comporto da mesma forma. Então, assim, o MBA, ele está além da capacidade técnica, né? Pessoal muito pesada, né? Falando um pouquinho de futuro, eu fiquei um tempinho aí fora da sala de aula. Estou planejando esse ano voltar, inclusive já estou em trâmite de negociações, enfim, estou vendo algumas partes de benefício, consigo fazer também de curso. Você sabe que não é barato fazer um curso bom no Brasil. A gente tem referências boas aí no nacional, mas a maioria das referências de pós-graduação, infelizmente, ainda está fora do país, né? Estou pensando nesse momento ou alguma coisa voltada à administração, onde eu envolvo essas habilidades, ou alguma coisa voltada ao gerenciamento de projeto, porque eu tenho um objetivo de vida de ter a certificação PMP, né? Então, eu precisaria me envolver mais um pouco com a parte de gerenciamento de projeto, nos conceitos, naquela troca de experiência com as pessoas, porque eu tenho um objetivo de ter a certificação PMP, né? Então, para esse ano aí, eu estou pensando em fazer um MBA em gestão de projetos, né? Da Fundação Getúlio Vargas, aqui na cidade de Pernambuco, onde eu resido atualmente. E eu tentei, por uns 2 momentos, fazer um mestrado profissional, né? Voltado para a metodologia de simulação de evento discreto, né? Transformar as operações reais em operações virtuais e tomar decisões antes de... Mas acabou por um destino, né? Não acontecendo, veio filho, mudei de estado, mudei de cidade, os horários não batem, a gente que trabalha em fábrica é muito difícil conciliar, né? Principalmente se trata de universidade pública, porque os horários são bem diferenciados. Mas é isso, meu objetivo esse ano é ingressar na pós-MBA. Espero daqui a 2 anos estar preparado para fazer a certificação PMP, que é meu objetivo de vida, trabalhar nessa linha de projeto. Ok, obrigado, Hugo. Acho que, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, só tenho a agradecer a tua participação. E mais do que nunca aí, tanto eu, Francisco, como o Hugo, o LinkedIn da gente está aí aberto, está disponível. O Hugo citou aí que tem uns materiais em PDF lá da revista Mundo Logística, que falam um pouco dos projetos que foram premiados. E aí a gente pode compartilhar, trocar figurinha, verificar como é que a gente consegue aí tirar qualquer dúvida de agora ou futuro aí para poder estar fazendo esse network e poder estar engrandecendo o trabalho de todos os profissionais que estão aí no mercado, fazendo aqui, tirando leite de pedra, né? Atualmente no Brasil, dessa crise que está aí, somente para a engenharia, para a logística, esperamos ver dias melhores aí. Perfeito. Eu também queria agradecer o convite, Francisco, e também me coloco à disposição para outras oportunidades, né? E não se limite a essa apenas, que a gente possa fazer outros trabalhos aí, quem sabe, juntos. Eu queria deixar uma mensagem, última mensagem com relação não só ao projeto do Spacing, mas como qualquer outro projeto. Uma palavra-chave seria persistência, né? Vocês vão encontrar muitos problemas, muita resistência, muito roadblock de pessoas, enfim. A persistência, para mim, ele vai além da capacidade técnica de um Lean Six Sigma. Porque isso a gente consegue resolver depois, né? E essa questão de venda do projeto, persistência, ele faz total diferença na atividade e no sucesso do projeto, né? Fico disponível aí para vocês também, meu LinkedIn está no escopo aí, a gente pode se conectar através de lá, eu posso passar no e-mail comercial e o pessoal para a gente trocar algumas figurinhas, trabalhar as ideias, algumas ferramentas, eu tenho muito material também que eu costumo guardar, né? De empresas que eu já passei, tão quanto de pesquisas minhas confiadas. É isso aí, estou à disposição de vocês aí. Mais uma vez, obrigado. Ok. Valeu, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu, Alexandre, Ulisses. O pessoal, tem bastante gente aí que entrou, saiu, Raul. Obrigado aí, Francisco, Hugo. Parabéns aí pelos projetos. E eu estudei até com o Francisco, só fazendo um comentário, eu estudei com o Francisco na Federal, sou engenheiro mecânico também, mas trabalho na área de TI. E eu vejo muitos desafios hoje eu trabalho com implantação de sistema, etc. E eu tenho muitos desafios como você teve
no seu projeto e conquistar as pessoas. Eu não digo nem comprar, ou que seja, conquistar, e às vezes é conquista mesmo, as pessoas para participar do projeto, para se engajar naquilo ali, porque realmente é um desafio. E eu vou fazer o próximo curso aí da Teto Francisco para tentar trazer isso para a área de TI, a implantação dessas metodologias também. Bacana. Obrigado aí pela atenção, viu? Eu tive muito envolvimento com a equipe de TI nessa minha última experiência na JIP, cara. É uma área bem desafiadora mesmo, bicho. Porque envolve toda uma estrutura. Imagine você colocar tecnologia de ponta em uma área de mata onde só tinha pessoas que cortavam cana ou trabalhavam com marisco e fruto do mar. Imagina colocar uma tela toda digital e dos 4.0. Um negócio dele. Complexo. É bem desafiador, cara. Bacana. Precisar de ajuda, tô aí. Tranquilo. Eu vou te adicionar lá no LinkedIn também depois. Bacana. Valeu. Obrigado, Francisco, também. Valeu, pessoal. Forte abraço aí para todos. Uma boa semana aí. Um bom final de semana já, a partir de sexta-feira. Um abraço. Falou, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Hugo. Valeu, Francisco, pelo bate-papo. Bastante enriquecedor aí. Bacana. Falou, Hugo. Um abraço aí. Parabéns aí, velho. Obrigado. Ulisses? Isso. Tamo junto, né? Bacana, meu irmão. Sucesso. Né? Precisar de alguma coisa, sempre em contato. Valeu, negão. Obrigado, hein? Sucesso. Abraço. Parabéns, Hugo. Parabéns, Francisco, pelo projeto. Parabéns, Hugo, na verdade, pelo projeto. Francisco, pela iniciativa. Eu tive um ganho muito grande aqui na lição que você deu de persistência, né, Hugo? Porque o tempo que você ficou no projeto, né, com o volume de dados e aquela fase crítica de que você viu que na geração dos seus dados você estava com um esforço alto, né, onde você imaginou que seria um esforço mais baixo, e conseguiu concluir esse projeto.